Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Esse programa tem a finalidade de difundir a ciência trilogia analítica, criada pelo psicanalista e escritor Norberto Kepp. Essa ciência, ela traz a terapia para o mundo, não só a terapia para os indivíduos que cuidam ou descuidam do mundo, mas a terapia social, a terapia ambiental, a terapia tecnológica, até a terapia espiritual, porque nós consideramos o ser humano nos seus 3 aspectos. No seu aspecto do sentimento, da sua fé, das suas crenças. Nós consideramos o ser humano na sua filosofia de vida, sua cultura, os seus conhecimentos, os seus pensamentos e principalmente nas suas ações. Como o ser humano age, é porque na sua conduta é que ele vai determinar se a sua existência vai estar de acordo com o que é essencial, o que é bom, o que é belo, o verdadeiro, ou o que é doentio. Acontece que, no mundo que nós vivemos, como Kepp bem percebeu nos seus estudos de ciência, a sociedade humana, como ela está organizada, ela já deixou de ser aquela sociedade, vamos dizer, cheia de equilíbrio, né, que havia mais no início da criação. Então a sociedade passou a ser, muitas vezes, ultimamente, um ambiente muito infernal, né, onde a patologia é que manda. Então a gente nota a inversão tomando conta. A inversão é como a pior patologia possível, ela é a causa de todas as outras. Então, são ideias invertidas, conceitos invertidos, ciências invertidas, até igrejas invertidas, tudo invertido, e que criam uma existência insuportável para a humanidade. Haja vista esse monte de doenças que nós estamos vivendo, doenças físicas, doenças psíquicas, doenças econômicas, doenças ambientais, enfim, a humanidade está doente e precisa de terapia. E nós aqui fazemos justamente isso, esse trabalho, para a gente analisar as causas primeiras, as causas profundas dessa perturbação mundial. Dr. Kepp? Eu vou dizer hoje sobre a causa, né? A causa social que o ser humano, a partir do Renascimento, entrou numa ideia patológica. E toda a ciência, toda a orientação científica de todos os autores são patológicas. A começar de Freud, de Albert Einstein, de Karl Marx, de todos os cientistas da vida moderna, eles criaram uma anticiência, porque eliminaram a causa. E a causa é justamente a metafísica. Então, a ciência não quer lidar com a metafísica. O que é a metafísica, né? A metafísica é algo diferente do que chamam de id. A psicanálise tradicional fala do id, que são os instintos ego e superego, né? E maturidade. Então, até 1 ano de idade, a criança é totalmente voltada para a alimentação. A partir do 2º ao 3º ano, é voltada para as funções internas do organismo, né?
Então, parte instintiva e depois é voltada para a parte, vamos dizer, genital, que é a vida sexual, né? Então, até os 6 anos, a criança é praticamente assim instintiva, porque seja na questão, por exemplo, do dinheiro, o indivíduo que é louco por dinheiro, só pensa em dinheiro, é doente. O indivíduo que só quer o poder é doente. O indivíduo que quer coisas instintivas é doente. E a humanidade é voltada para o que é doentio, de maneira que o ser humano ele entra numa sociedade doente, né? Que eu dei o nome de inversão. Então, em vez do indivíduo cuidar do que é maduro, do que é assim correto, ele procura o que é instintivo, o que é prazeroso. Então, ganhar dinheiro é prazeroso, né? Sexo é prazeroso, né? E alimentação é prazerosa. De maneira que a sociedade toda, quando a pessoa nasce, já entra numa sociedade patológica, né? Então, eu posso dar um exemplo. A questão, por exemplo, da metafísica. A metafísica tem princípios que vigoraram até o Renascimento. Então, o pessoal fala que a Idade Média, a Idade Antiga eram terríveis e a Idade Moderna é melhor. É nada, é o contrário. A Idade Antiga era a melhor de todas. Depois veio a Idade Média, menos melhor, mas melhor, e depois a Idade Moderna, que é a pior de todas. Então, tudo o que falaram, né, que desenvolveram após o Renascimento, que foi feito na Itália, é algo fora da realidade, é algo invertido, mentiroso. Daí eu posso dar um exemplo da metafísica. A metafísica, veja bem, tirada lá dos gregos, fala o seguinte, sublata causa tolitor effectus, quer dizer, se tira a causa de um ser humano, a causa de porque o ser humano existe, ele, vamos dizer, perde o efeito. Então, a Idade Moderna quis tirar a causa de tudo, achando que não existe causa e efeito, mas como todo ser humano é efeito do Renascimento, é efeito, vamos dizer, de uma causa anterior. Então, se o ser humano é contra a ideia daquilo que ele existiu, né? É a mesma coisa, por exemplo, o indivíduo querer que uma roda seja quadrada. Então, como é que põe uma coisa quadrada no carro? Ele vai pulando, né? Como? Então, tem que ser roda. Mas o ser humano atualmente tem essa ideia de que pode mudar tudo, que pode, vamos dizer, ele que tem uma determinada, assim, vida, né? Que ele foi, assim, nasceu e vive para uma determinada existência. Se ele quer uma outra existência, ele se torna doente. Então, se o ser humano não quiser ser, assim, filho de Deus, vamos dizer,
querer ser Deus, é claro, né? Ele começa a ficar doente. Então, nas psiquiatrias, nas pessoas doentes, o que se nota é justamente isso. Então, eu escrevi esse livro aqui, olha, A Libertação do Povo, né? A libertação do povo, eu quis mostrar o seguinte, que o povo em geral, mesmo que tenha democracia, etc., ele sempre trabalha assim, sempre a vida dele é para servir os outros e não para servir, né, as coisas que a Idade Média falava, servir a vida espiritual, né, a vida instintiva, porque nós viemos da estrutura assim praticamente espiritual. Então, ele segue uma ideia do Aristóteles que fala que o homem é um animal instintivo, né? É um animal racional. Então, não é animal coisa nenhuma. Então, vieram outros autores querendo encontrar um ser intermediário, que seria meio animal e meio ser humano, como se pouco a pouco o homem deixasse de ser macaco ou de ser qualquer animal para se tornar ser humano. Então, eu pergunto o seguinte, não é muito mais fácil o ser humano nascer como ser humano do que ser obrigado a deixar a macaquice para ser humano? Quer dizer, se ele tem rabo, se ele tem todas as características dos macacos, é muito mais difícil passar a ser humano do que praticamente nascer do ser humano e continuar sendo ser humano. Então, essa questão substancial é terrível, né? Atualmente existe essa ideia do Sigmund Freud de que o ser humano ele adoece porque a vida afetiva, a vida mais sexual, né, é descuidada. Então, o indivíduo tem uma vida afetiva sexual assim patológica. Por quê, né? Porque ele não usa a parte sexual de um modo assim, vamos dizer, correta. Então, isso é um grande erro da ciência e da ciência psicanalítica. E outros autores, Karl Marx, né, acha que o ser humano sofre, o ser humano fica assim, vamos dizer, doente praticamente, porque não tem dinheiro. Então, o dinheiro que vai só para um grupo de pessoas na sociedade é a causa da doença. E outros autores, por exemplo, Pasteur, né? Pasteur acha que o ser humano fica doente porque vem bactérias do exterior no sangue, né? No funcionamento dele orgânico, e o sangue se torna anormal. Então acham que o sangue do ser humano é vítima, que o ser humano é vítima de fora. Mas veja, esses exemplos que eu dei colocam, né, a questão toda do equilíbrio em questões assim instintiva, e não que o principal é ter eliminado a existência espiritual. E tem outro princípio na metafísica que foi eliminado na ciência e vamos dizer, ciência invertida, que
o efeito, quer dizer, o ser humano, o efeito, se não for adequado à sua causa, se torna defeituoso, então se torna patológico. Então, qual é o nosso efeito, né? Nós fomos assim, vamos dizer, existimos para quê, né? Os religiosos falam, né? Nós existimos para honrar a Deus e venerar a Deus. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer na ciência que o ser humano, se ele não é voltado para a vida espiritual em todo sentido, ele se torna doente. Então, o ser humano não veio do animal. Ele era mais semelhante aos anjos do céu. Então, tem aquela questão, né, que fala que o ser humano não quis, né? Não quis ser assim espiritualizado. Ele quis ser animalizado. Então, animalizado procura o quê, né? Comida, né? E tudo quanto é novidade em questões de alimentação, procura o dinheiro, que dá poder social, e procura também a vida instintiva sexual. São 3 erros fundamentais aos quais a sociedade vive. Então, se a criança entra num ambiente assim, é claro, né? Se ele dá valor à parte instintiva, né? Seja dinheiro, poder, seja alimento, sexo, se dá valor a isso, é claro, né, que ele fica doente, porque ele foi, assim, vamos dizer, criado para algo superior, algo espiritual. Então, eu escrevi um livro sobre isso aí, a física da metafísica keppiana, né? A física é um erro assim fragoroso dessa questão, vamos dizer, da ciência, porque a física de Newton, Isaac Newton, ela coloca a energia vindo da matéria. Então, o que acontece? Então, vamos usar gasolina, vamos usar a matéria e tirar a energia que a matéria tem para colocar nos carros, nos motores, nas máquinas, porque a energia vem da matéria, não vem nada. É a matéria que vem da energia. Vamos dizer, é famoso isso, corpo e alma, né? Nós temos corpo e alma. O nosso corpo é de acordo com a nossa alma. Então, se o indivíduo toma cuidado para não matar o corpo, para não comer alimento errado, para criar assim, problemas para o corpo e não problemas na alma. E quais são os problemas na alma que tornam o indivíduo invertido e doente? Veja bem, a emoção ruim. O indivíduo tem vingança, tem raiva, tem atitude contra, né, o bem praticamente. O indivíduo não é generoso. É claro que vai acabar ficando doente, né? Então, o indivíduo que não serve a sua vida no sentido espiritual, como antes, né, seguia. Então, eu coloquei na nossa ciência os 3 elementos, além da experimentação, além da questão física, né? Além da alimentação, além do dinheiro e além do poder.
o ser humano como um ser ligado, né? Não a eletrônica, mas eu pus assim, magnetônica. Veja, um livro sobre magnetônica, porque a eletrônica lida com o que é elétrico, e o que é elétrico, né, tira a sua energia das usinas elétricas, da matéria, e vai acabando com a humanidade. Então, nós estamos morrendo com o planeta, né, porque tudo que usaram até agora na ciência é tirado da energia. Então, tira do petróleo a energia, tira do carvão, tira a energia do que é material. É claro, né? Se tirar a energia do material das árvores, do que tem energia, assim é usável, né? É claro que acaba com o mundo. Então, o que está acabando com a humanidade, o chamado apocalipse, né? É o fato de estar matando os elementos materiais. Então, nós temos um motor, se eu quer ligar o motor, eu tive a ideia de fazer um motor ligado à metafísica, ao magnetismo, porque o motor atual, né, o ventilador, emite só o ar que existe fora e o ar é venenoso. E esse motor emite, né, os elementos magnéticos que está entre, vamos dizer, nós, né, nós e Deus. O magnetismo é algo que Deus, vamos dizer, criou para fazer tudo o que existe. E se deixaram o magnetismo na ciência para lidar só com os instintos, né? Com a alimentação, com o sexo e com o dinheiro, é claro, né? São elementos inferiores que vai matando a humanidade até chegar no apocalipse. Agora, algum de vocês quer falar alguma coisa? Eu gostaria, Dr. Kepp, de falar nessa questão, como o senhor falou, né, que todo efeito tem uma causa. Então, quando o senhor disse, né, explicou que no Renascimento eles tiraram a causa, que causa foi essa? O Criador, né, Deus. Então, a gente iniciou uma ciência ateia, uma ciência completamente materialista. Como o próprio nome diz, física, material, né? Não tem nada de espiritual. Sendo que a causa da física é o magnetismo, isso que o senhor estava explicando. O magnetismo, ele é um fenômeno muito mais abrangente do que a física estuda. A física estuda só o magnetismo do ímã, só isso, porque isso é miscível, é fácil de medir. Mas o magnetismo é muito mais do que isso, ele é a base da vida. E essa tecnologia aqui foi feita considerando esse magnetismo numa dimensão muito mais abrangente do que a física enxerga. Por isso, os efeitos desse motor aqui são benéficos para a saúde, para as plantas, para os animais, porque usa esse conceito de que a causa da realidade é o fenômeno energético, o magnético, né? Então, a gente vendo esse princípio, talvez tenha aí no quadro, eu posso dizer que a energia, veja bem, é Einstein que falou isso, que a energia vem da velocidade da luz ao quadrado, vem praticamente da velocidade da matéria, criando energia. É um conceito absolutamente errado. Olha, as pessoas que estudam física, que estudam a questão de, vamos dizer, da questão de energética, né? Está
numa orientação errada. É por isso que o mundo está nessa situação, fazendo usinas hidroelétricas, assim, acabando com árvore, acabando com tudo, esgotando, né, a matéria. E não, nós fizemos aí a parte, vamos dizer, do motor. Eu dei o nome de Cap Motor porque esse motor tira, vamos dizer, a energia do ar, a energia magnética que vem do ar. É difícil uma pessoa que nunca estudou esse assunto saber, né? E não tira da matéria. Então, tirando na matéria, acaba com o mundo, acaba conosco também a parte elétrica, né? Suga também o ser humano. Então, nós estamos matando ao mundo e a nós mesmos, né? Então, fala da pandemia, da questão, né, do apocalipse, é nós que criamos, não é Deus. Fala, é castigo de Deus, é nada. É atitude nossa, assim, doente, de nossa doença, que todos nós temos, pelo menos alguma coisa, e que está matando o mundo, a nossa civilização e a nós mesmos. Bom, chegamos no final. Até. Tchau para todos. Surge uma nova física, a energia que vai mudar o mundo. Com os princípios científicos de Norberto Kepp, alinhados às descobertas de Nikola Tesla, nasce esta inovadora tecnologia premiada internacionalmente. A Faculdade Kepp Pacheco oferece 3 cursos exclusivos desta nova ciência. A Física de Kepp, o Universo Transcendente. Introdução à Nova Física, Tecnologia Cap Motor. Especialização em Nova Física e Tecnologia de Motores Ressonantes. Um universo de conhecimento ao seu alcance. Nova Física, a ciência que vai mudar o mundo.